Vamos a mais um vídeo da aula sobre percurso em grafos da disciplina Comunicação e Redes. E nessa parte, né, nesse vídeo, nós vamos falar de busca em profundidade. Bom, nós já mencionamos no vídeo anterior a importância dos algoritmos de busca, né? Eles são muito úteis para determinar caminhos possíveis entre vértices, quer dizer, na verdade, quais vértices podem ser alvos, né, de um caminho a partir de um determinado vértice, né? Muitas vezes as redes são conhecidas, mas nem todas as características da rede são determinadas, e é preciso aprofundar o conhecimento da rede, passando pelos vértices e arestas, né? Em especial utilizando esses algoritmos de busca, né? Então, entre os algoritmos de busca mais comuns estão o busca em largura, que nós conversamos no último vídeo, e nesse nós vamos comentar então o busca em profundidade, o Depth First Search, ou DFS, né? O que é interessante da busca em profundidade em relação à busca em largura, que é um algoritmo diferente, obviamente, né? Até pela maneira de passar pelos vértices, né? Que é utilizando uma estratégia conhecida como LIFO, ou Last In, First Out, né? O último a entrar é o primeiro a sair, né? Por essa estratégia, o algoritmo percorre o grafo indo cada vez mais ao fundo, né? E daí essa ideia de busca em profundidade, né? As arestas são visitadas a partir de um vértice V que ainda tem arestas não percorridas. Então, esse conceito de arestas não percorridas é bastante importante. E quando todas as arestas de um determinado vértice de origem foram percorridas, a busca retorna para visitar as arestas do vértice anterior a V. Estratégia recursiva, né? Quer dizer, então você tem um caminho para trás, você tem um retorno, você tem um backtracking, né? Então, também conhecido como movimento recursivo ou estratégia recursiva, né? Então, obviamente que essa busca em profundidade, como ela tem uma estratégia, ela é baseada numa estratégia diferente, os resultados serão diferentes, como nós vamos mostrar aqui. Então, nós vamos usar o mesmo grafo, né, exemplificado da mesma forma que fizemos com relação à busca em largura, como se estivéssemos, então, apresentando aqui as características, deixando claras as características do algoritmo, né? Então, começando tendo o vértice 1 como a origem, né? A primeira coisa que a gente faz, olhando para esse grafo, partir, né, de um grafo em que todos os vértices são marcados branco, então a gente começa com a origem e marca como cinza, nesse caso é o vértice 1, e a distância é 0, né, porque não tem distância dele com ele mesmo. E o próximo passo é olhar os vizinhos, né? E o único vizinho do vértice 1 é o vértice 2, né? Porque só há uma aresta que parte de um para um outro vértice, que é a aresta que parte para o vértice 2, né? Então, ao fazer isso, a gente pode já deixar o vértice 1 como preto, né? Ele já foi classificado como 0, distância 0. E agora o vértice 2 passa a ter a cor cinza e é classificado como distância 1. Está aqui, né? E aí a gente vai procurar, a partir do vértice 2, os seus vizinhos, né? O vértice 2 tem 3 vizinhos. Tem o próprio vértice 1, tem o vértice 3 e o vértice 5. Com relação ao vértice 1, não se faz nada porque ele já está em preto. E entre o vértice 3 e o vértice 5 se escolhe um, que é, nesse caso, o vértice 3, pela ordem.
Então, essa segunda aresta é considerada a que leva ao vértice 3. Certo? Então, nós vamos seguir pelo vértice 3. Bom, aí a gente repete a operação, deixa o vértice 3 em cor cinza, classificamos como distância 2 e olhamos para os vizinhos né, do vértice 3 agora. E o vértice 3 só tem uma aresta que parte, né, do vértice 3, que é a aresta que parte para o vértice 4, que leva ao vértice 4. Né? Então, nós seguimos assim, deixando o vértice 3 agora com a cor preta, né, porque não tem mais nada a fazer ali. Marcamos o vértice 4 com a cor cinza e classificamos como distância 3 e seguimos com a ideia de procurar os vizinhos, né? Que são os próximos vértices. Então, aqui no caso do vértice 4, existe o vértice 1 e o vértice 5. O vértice 1 já está em preto, né? Então nós não fazemos nada com ele. Mas existe a aresta que leva ao vértice 5, né? Então, é por esse caminho que nós vamos, é por essa aresta que nós vamos seguir. Então, nesse caso, marcamos o vértice 4 como preto e o vértice 5 colocamos com a cor cinza e classificamos como distância 4. Bem, a única aresta de saída do vértice 5 é que leva ao vértice 2, que já está cinza. Ela já está cinza, né? Então, o vértice 5 agora fica com a cor preta. E como não existe maneira de continuar em profundidade, quer dizer, seguir por esse caminho, a gente retorna ao vértice 4, que está na mesma condição, não tem como seguir. Vamos para o vértice 3, que também está na mesma condição, e finalmente para o vértice 2 de novo. Bom, a última aresta de saída do vértice 2 leva a um vértice que já é preto, que é o 5, né? Então o vértice 2 é marcado preto e o algoritmo termina, né? Dessa forma, o caminho em profundidade é 1, 2, 3, 4, 5, que é um caminho, portanto, determinado por esse algoritmo, diferente do que foi obtido com a busca em largura, que era, quem viu o último vídeo, o vídeo anterior, 1, 2, 5 para esse mesmo grafo. Então vejam que há uma diferença aqui do caminho em profundidade para o caminho obtido com o algoritmo de busca em largura. Certo? Existe então, na verdade, aplicações para busca em profundidade, como, por exemplo, encontrar componentes conexas, né, algo que nós mencionamos também no último vídeo, né, anterior a esse. Por exemplo, teste de planaridade de grafos, resolver problemas com somente uma solução, como labirintos, né? E a própria geração de labirintos pode usar uma busca em profundidade com decisões aleatórias, né? Então, essa questão dos labirintos é algo bastante relacionado com essa busca em profundidade, né? Porque você pode ir por um caminho, descobrir que aquilo é uma via sem saída, e, portanto, retornar e aí retomar por um outro caminho que permita essa nova avaliação, né? Então, você volta para um ponto anterior, esse é o backtracking, né? A estratégia recursiva, e vai buscar agora, a partir desse vértice, outras arestas que possam permitir um caminho, uma busca em profundidade. Ok? É isso. Terminamos por aqui e voltamos em um próximo vídeo.